Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite da editora Quintessência, né? Com o seu representante aqui no Brasil, a Napoleon. Dizer que é um imenso prazer poder estar aqui falando um pouquinho do uso de preenchedores aí em escultura labial. É uma área que a gente gosta bastante, vamos estar aí colocando o que a gente tem de conhecimento para vocês de uma maneira bastante direta, né? E dizer que também é um prazer muito grande a gente estar conversando aí com o pessoal que está acostumado com essa qualidade que a Quintessência permite, né? E dizer que também estamos muito felizes aí pela tradução do nosso livro aí, que foi editado no exterior junto com o nosso colega Garg, que deve estar falando para vocês também nesse evento. E espero que vocês apreciem aí o que a gente vai colocar. O assunto que nós vamos falar é um assunto bastante conhecido aí da área da harmonização orofacial, né? Que é a escultura labial, e eu uso esse termo há muito tempo, a gente vai perceber por quê, né? Basicamente porque o assunto permite a gente estar colocando esse nome, né? Quer dizer, dando esse nome para essa área do que a gente faz. Na verdade, o pessoal da área da medicina, dermatologia, cirurgia plástica, né? Eles não usam o termo escultura labial. Esse termo escultura labial, ele foi colocado lá pelo professor Maqueda, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, né? Mas a harmonização labial seria o mais indicado aí, né? Se a gente fosse tá colocando o que é a nossa proposta para esse tipo de tratamento, né? Por que isso, pessoal? Basicamente porque quando uma paciente ou um paciente nos procura e o alvo é a modificação do lábio, ela tem uma queixa focada na relação que o seu lábio tem com o resto da face. Então, na realidade, não dá para a gente pensar no lábio isoladamente, né? E por isso que eu crio alguns landmarks aí para isso, desde o início, e foi o que balizou a gente chamar de escultura labial, né? Porque isso tem que ser esculpido naquela face que eu tenho, né? Então, cada lábio vai ser esculpido de acordo com a necessidade que essa face precisa, né? Para aquilo que o paciente busca e o que lhe cai bem, né? Então, obrigatoriamente, os nossos landmarks são análise do envelhecimento, né? Então eu tenho que fazer um diagnóstico correto, como tudo, né? Lembrar que a harmonização orofacial faz parte da saúde, e tudo em saúde se baseia em diagnóstico e proposta de tratamento, né? Eu não posso ter uma proposta de tratamento sem um diagnóstico. O que embasa aquilo que eu vou fazer é a necessidade do meu paciente e a oportunidade do meu paciente, né? Tudo aquilo que pode ser feito. A necessidade é quando a gente concebe, percebe, observa que aquilo é absolutamente fundamental para que você melhore a qualidade do paciente. E a oportunidade é quando ele tem condições de fazer aquilo que você se propõe, né? Então isso faz parte do que a gente chama de análise do envelhecimento. Segundo as características étnicas, né? Então eu tenho que levar isso em consideração. Existe, por mais que não se queira admitir, sob o ponto de vista político, né, mas sob o ponto de vista biológico, que é onde nós estamos aqui, a gente tem diferenças étnicas. Óbvio que um lábio ocidental, um lábio oriental, um lábio africano tem características diferentes, né, e ele tem que ser harmonizado de acordo com a face dessas etnias. Terceiro e bastante importante aí, na minha maneira de ver, é a proporcionalidade. Tá? Então, o quanto eu vou preencher isso, né? Existem regras, existem requisitos para que isso seja feito, ou é só aquilo que o paciente quer, né? Então a proporcionalidade é uma coisa muito importante. Escolha do preenchedor ideal, que não é o assunto da aula de hoje, né? Sem dúvida alguma, isso pelo que a gente viu aí da organização do congresso, vários colegas vão estar falando a respeito disso, mas é óbvio que eu tenho que escolher o preenchedor ideal para aquele tipo de lábio, né? Então isso é muito importante, tá certo? Eu não posso utilizar um preenchedor para volume, por exemplo, num lábio. Eu não posso utilizar um preenchedor para rugas superficiais em um lábio. Então, na realidade, cada empresa criou
uma densidade, vamos dizer assim, para ficar um termo mais tranquilo, uma densidade de preenchedor ideal para cada situação. E algumas delas têm preenchedores para o contorno e preenchedores para volume. Então isso tem que ser visto antes, né? É um erro muito grande que às vezes os colegas fazem, né? É de utilizar aquilo que ele está mais acostumado. Então eu trabalho como empresa, vou usar só o material dessa empresa. Obrigatoriamente, quando a gente fala em lábio, que é a coisa que vai estar ali logo de frente, né, vai chamar muito atenção, é a gente usar o melhor material indicado para aquele paciente. Não menos importante é aguardar o resultado final antes de retocar. Isso também acontece, né? Todos sabem que quando a gente injeta alguma coisa no doente, ou no paciente, aqui no caso, né, da harmonização, né, a gente, da área, vamos dizer, da cirurgia, da área um pouco mais médica, a gente usa o termo doente, não o termo paciente, tá? Mas esse paciente que nos procura, ele tem aquele desejo de já observar o resultado final imediatamente. Isso não acontece. Eu vou ter o edema da injeção, eu vou ter um edema maior ou menor de acordo com a quantidade de ativação de complemento que esse paciente tem, né? Então eu tenho que esperar isso, chegar agora a uma estabilidade, e essa estabilidade demora pelo menos uma semana, né? Então uma semana depois esse lábio está estabilizado e eu posso retocar ou não se necessário, tá? E óbvio, evidente e absolutamente fundamental seguir um protocolo, né? Então nós trabalhamos nessa direção, é a razão da gente estar aqui falando com vocês, né? Que é criar um protocolo de trabalho, quer dizer, uma sequência de trabalho, para que a gente não tenha problemas no nosso resultado final. Para isso, o que nós temos que conhecer, pessoal? Nós temos que conhecer aí os pontos anatômicos do lábio. Todo mundo lembra um lábio ideal, né? Todos os lábios têm os mesmos pontos anatômicos, e a deficiência e a qualidade desses pontos anatômicos é que vão definir o nosso diagnóstico e o nosso planejamento, tá? Eu peço desculpas que alguns dos meus slides ainda estão em inglês, né? A gente tirou isso de uma apresentação que a gente faz normalmente lá fora, que justificou e trouxe aí esse livro que era editado em inglês, sendo traduzido em português, né? Mas os termos são os nossos gerais aqui, não há nenhum problema. Então a primeira coisa que a gente tem que observar, que é o que determina a juventude do lábio, é o filtro. Então a delimitação desse filtro, a marcação das linhas desse filtro, é que fazem com que esse lábio pareça mais jovem ou mais envelhecido. Então a ausência do filtro, a perda da definição do filtro é o que caracteriza o envelhecimento. Então o filtro é um ponto anatômico fundamental que a gente não pode deixar de levar em consideração. O segundo ponto fundamental quando a gente está esculpindo esse lábio é o arco de Cupido, né? O conhecido arco de Cupido, que corresponde a esse segmento, né? Então, muita gente considera o arco de Cupido só o V que está aqui no meio, mas aí isso é o V labial e não o arco de Cupido, né? Ele é um arco, como se fosse um arco e flecha do Cupido, né? Então ele inclui essas duas vertentes. Então quando eu penso em delimitar o arco de Cupido do meu paciente, melhorar o arco de Cupido, eu não posso só exclusivamente trabalhar essa região. Eu vou trabalhar essa região e essa região, tá? Isso é que vai me dar essa harmonia do arco de Cupido. E a presença, a marcação desse arco de Cupido também está ligada à jovialidade desse lábio. Depois vem o contorno labial, a linha de contorno labial, né? Aquela linha de transição entre o epitélio de transição, que a gente chama de vermelhão do lábio, né? E a pele. Então essa linha ela tem uma saliência. Então a espessura da pele é completamente diferente da espessura desse vermelhão, né? Anatomicamente, todos vocês sabem, eu tenho um epitélio completamente diferente. Esse epitélio transicional é completamente diferente. Embaixo do epitélio transicional eu não tenho uma espessura de tecido. Então esse tecido é fininho, né? Ele é, na verdade, protruído aí pela musculatura do lábio, e isso faz com que eu tenha um contorno desse lábio, que é também o que permite, principalmente nas mulheres que vão utilizar aí a maquiagem, o batom, né, que permitem desenhar esse lábio, evidenciar esse lábio com a cor do batom que está sendo utilizado, tá? Então o contorno labial é uma coisa muito importante no nosso diagnóstico. A proeminência labial também é muito importante.
Então a projeção do lábio, né, que a gente está chamando aí de proeminência labial, ela é diferente no inferior em relação ao superior. Normalmente o lábio superior ele tem uma proeminência mais central. Então o centro é mais proeminente, o que eleva esse lábio, apresenta esse lábio é mais a parte central. Enquanto que no lábio inferior eu posso ter uma proeminência um pouquinho maior. Então o espaço, vamos dizer assim, mais proeminente do lábio superior está mais centralizado, e no lábio inferior eu amplio um pouco mais essa área de trabalho. Tá? Isso é super importante no diagnóstico. E termina com as comissuras. As comissuras labiais têm que ser bem definidas, né? O que faz com que se observe plenamente o contorno do lábio é a presença da comissura definida. Então, muitas vezes o colega trabalha bem um lábio aqui na região de arco de cupido, na região de filtro, dá volume por eminência e esconde a comissura. E essa paciente, quando se maquia, né, essa paciente, quando vai passar lá o batom dela, ela vai ter sempre essa queixa de que o lábio superior fica menor que o lábio inferior. Então essa comissura tem que ser bem trabalhada e bem considerada. O que mais que a gente tem aí na sequência do que a gente tem que ter como landmark? O diagnóstico do envelhecimento desse lábio, que vai ser diferente, não cronologicamente, mas fisiologicamente. Então muita gente imagina assim, como que é um lábio aos 60, como é um lábio aos 40, como é um lábio aos 70, né, aos 30, aos 20, um lábio de uma paciente jovem. Ele vai ter linhas gerais, sem dúvida alguma. Eu tenho um senso comum de como esse lábio deve estar em cada idade, mas isso vai depender muito da fisiologia que ele teve, vai depender muito da qualidade da pele, vai depender muito da etnia, vai depender de uma série de características, comprimento, extensão desse lábio, né? E o que nós não podemos deixar de levar em consideração, ainda notadamente nós que somos aí da área da odontologia, todos os colegas que estão nos ouvindo que são da área da odontologia, o suporte ósseo que eu tenho, suporte ósseo dental, obviamente, que eu tenho abaixo desse lábio, né? Por trás desse lábio, suportando, sustentando esse lábio. Então tudo isso é o que leva a um maior ou menor grau de envelhecimento. Mas em linhas gerais, né, nós estamos falando de landmark, em linhas gerais aí, entre os 30 e 40 anos a gente começa a ter uma modificação importante nesse lábio, né? Não é esse caso, que é uma paciente aí com mais do que 40 anos, mas a primeira coisa que a gente acaba tendo aí é uma mudança muito importante na qualidade do aparecimento desse vermelhão, né? Então, como a gente colocou lá, o que a gente realmente observa, né? O que a gente realmente observa é o vermelhão do lábio. Essa projeção do vermelhão é que a gente vai considerar o lábio do paciente, né? O que acentua muito, o que ajuda a que isso acelere o envelhecimento? Fumantes, sem dúvida alguma. Fumantes por várias razões. Primeiro, sistemicamente, a nicotina é vasoconstritora, né? Então ela diminui o aporte sanguíneo no tecido e envelhece mais todos os tecidos, absolutamente todos os tecidos, né? A gente está falando aqui de harmonização, vamos falar do lábio, mas todos os tecidos, não só a pele, como as mucosas e como o próprio tecido conjuntivo, ele tem menos aporte sanguíneo, consequentemente uma reposição celular menor naqueles tecidos que são lábeis e uma remodelação menor nos tecidos que são estáveis, né, que se remodelam. Então essa é a característica sistêmica que é importante a gente considerar. A segunda característica super importante da gente considerar é o fato de que o fumante está sempre comprimindo o lábio, né? Então ele faz aquele ele força aquela posição de estar segurando o cigarro, aspirando a fumaça, e isso faz com que favoreça as linhas, né, labiais, aí, os sulcos labiais. A radiação solar, sem dúvida alguma, a ultravioleta da radiação solar, né, isso é óbvio, e ela incide mais no lábio superior, na parte da pele, e no lábio inferior, no vermelhão, né? Todo mundo lembra lá da patologia, né? É uma das minhas áreas de formação aí. Muitos que podem estar me ouvindo foram meus alunos aí nessa área também, né? A quelite actínica, ela é endêmica nos países tropicais, e no nosso ela é endêmica, é responsável pela maior parte dos carcinomas de lábio inferior, né? Então a gente sabe que o lábio é muito judiado pela radiação solar, e não é um costume brasileiro utilizar protetor, né? Nós não estamos acostumados a isso, nem os homens nem as mulheres, né? Isso somado a outros hábitos
outros hábitos parafuncionais aí, faz com que esse envelhecimento seja diferenciado entre os pacientes, começando nessa idade. O que mais que eu tenho aí de evidente que pode acontecer? A perda da elasticidade labial. Isso vai depender da função desse lábio, né? Isso é muito funcional, vai depender da função desse lábio. Eu vou perdendo a elasticidade desse lábio, eu vou apagando o filtro do meu paciente, então o filtro desaparece, é o que está dando a qualidade de envelhecimento desse lábio aqui, é a ausência da marcação do filtro. Eversão da borda labial. Então o que a gente está vendo nessa paciente aqui? A gente está notando que nessa paciente a gente tem uma eversão da borda. O que é eversão? É um termo aí cirúrgico, né, que a gente coloca. É quando uma estrutura que está para fora, né, uma estrutura que está anteriorizada, essa estrutura, eu vou usar um termo que não é tão correto aqui, mas é mais fácil de entender, ela dá uma invaginada para dentro da cavidade, né? Ou seja, ela caminha para dentro da cavidade. Isso é uma eversão de borda aí. E esse lábio está tendo uma eversão de borda. Essa paciente, como vocês estão vendo, não tem um distúrbio de rima, né? Ela não tem uma queda de rima labial. Não tem queda de rima labial, mas tem uma eversão de borda. O lábio some, principalmente o lábio superior some, né? Isso se acentua com a perda de dimensão vertical e a extensão do lábio fica maior, entre aspas, né? Desse paciente, pelo relaxamento que esse lábio agora tem, pela diminuição da espessura óssea que eu tenho aqui, né, dessa protrusão natural do maxilar pela reabsorção óssea. Lembrar que a gente reabsorve 10%, né, do volume da face com a idade, 10%, tá, em volume, de uma maneira geral. Então essa perda de volume faz com que a gente acentue as marcas verticais, né, que são uma característica muito importante do envelhecimento labial. Outra mudança aí importante na pele especificamente, né, é perda de colágeno. Então essa perda de colágeno que a gente colocou aí também, acrescentou no slide anterior, né, faz com que eu tenha uma mudança de forma. Então o shape, a forma desse lábio mudou completamente, tá? Mudou completamente. Isso faz com que o volume do vermelhão fique muito pequeno em relação ao resto da pele que eu vejo ao redor. Então quando eu olho esse paciente, quando eu enxergo esse paciente, quando esse paciente se apresenta, eu só enxergo pele. Eu não vejo o vermelhão do lábio porque ele está evertido. Na realidade, se eu for ver e contar células, vamos dizer assim, do tamanho que era o vermelhão, ele continua do mesmo tamanho, mas ele está invertido, né? Ele está escondido. Eu tenho que expor isso novamente. Então a definição do contorno e mais a exposição do vermelhão é que termina dando essas características de envelhecimento. Esse diagnóstico é fundamental, ele tem que ser discutido com o paciente, ele tem que ser mostrado e apresentado para o paciente. E mesmo que nós observamos isso, né, nós estamos vendo que ocorreu tudo isso, o paciente também tem que ter essa percepção, tá? Porque a observação do paciente, né, a satisfação do paciente pelo resultado final está diretamente relacionada com o desejo dele, né, com aquilo que ele gostaria de ter de lábio, e não aquilo que a gente acha que anatomicamente ele deveria de ter, tá? Mas tem que ser discutido com ele. Naquela sequência que a gente estava mostrando lá, as comissuras são fundamentais. Essa paciente perdeu a comissura, né? A comissura dela tem que vir até aqui, diminuiu a comissura do paciente. Na verdade, diminuiu o comprimento da boca, se a gente fosse pensar nisso, né? Fazendo com que agora, mesmo que essa paciente utilize uma maquiagem para evidenciar esse lábio, ele não apareça, tá? Isso é extremamente frustrante aí nas mulheres. O segundo landmark que a gente colocou para vocês é a proporcionalidade, né? Essa proporcionalidade ela é bastante importante, né? Eu tenho que ter aí esse conceito de proporcionalidade entre o lábio superior e inferior. Existe uma proporcionalidade que está diretamente relacionada com a etnia, né? Diretamente relacionada com a etnia. Então, se eu fosse aí fazer agora aqui uma colocação, uma discussão étnica também nisso, para que a gente possa entender, né? Se eu olhar aqui numa paciente mais caucasiana, vamos dizer assim, numa paciente mais ocidental, mais europeia, mais caucasiana, se a gente fosse colocar aí numa classificação étnica, né, para que não se coloque uma classificação racial, que foi abandonado aí nas últimas décadas, né, eu tenho uma relação de 1 para 1,6 aqui nesse lábio, né. Então o lábio superior, o tamanho do lábio superior, ele é menor do que o do lábio inferior. O lábio inferior é um pouquinho maior em tamanho, em volume, né? E isso deve ser mantido, tá? Já numa paciente afrodescendente, por exemplo, eu tenho uma relação de 1 para 1. Então tanto o lábio superior como o lábio inferior tem uma relação mais
equilibrada, vamos dizer, de 1 para 1. Então muita gente fala assim, tem um lábio mais grosso e tal. Não, etnicamente ela tem um lábio perfeito, né? Isso é que é importante levar em consideração. Então o que eu não posso fazer é transformar uma etnia na outra. Não é isso? O que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou volumizar um lábio, quando eu vou esculpir um lábio, é levar em consideração aquilo que o paciente também considera ético e normal para ele, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso nessa proporcionalidade. Outro estudo super importante é uma foto de perfil do meu paciente, né? Para que a gente possa mostrar ele, inclusive, né? Eu sempre coloco isso, não é a razão do que nós vamos mostrar aqui, a gente tem um tempo um pouquinho menor aí da nossa apresentação, mas é óbvio, evidente que o ideal é a gente fotografar o paciente, né, aquelas fotos clássicas de frente, de perfil absoluto, como essa que a gente está colocando aí, tá, e 45 graus de cada lado, para que a gente possa aí evidenciar aí a maneira desse paciente ser observado, né, como que alguém o observa, né, então isso é muito importante. E aí a proporcionalidade entre o lábio superior e inferior deve ser considerada para que a gente possa manter aquela projeção do lábio superior ou do lábio inferior. E isso vai depender muito de cada paciente, porque ele depende do ângulo nasolabial, ele depende do volume anterior da face, né, para a gente colocar essa proporção, tá certo? Isso é muito importante. Aqui, por exemplo, né, a gente vê uma paciente ou duas pacientes, aonde foi feito um trabalho de harmonização labial, né? Foi feito um trabalho de preenchimento labial com o intuito de melhorar a qualidade do lábio. E a gente observa perfeitamente aí a proporcionalidade aí no paciente da esquerda, esse lábio está um pouco mais proporcional, e a não proporcionalidade do lábio desse lado aqui, né? Eu estou falando de esquerda e direita, mas nós estamos todos de frente aí, né? Então esse paciente aqui, ó, né, essa paciente aqui, foi feito um trabalho até muito bem feitinho nesse lábio, ficou bacana, deu volume, mas o que acabou acontecendo? Não houve respeito à proporcionalidade, tá? Então aí fica artificial, não fica um lábio natural. E o que a paciente busca? Um lábio evidente, mas natural, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com o lábio. Então, pessoal, cara, esse slide é fundamental para mostrar isso. Preencha com parcimônia, né? Preencha com parcimônia. Eu tenho que manter o meu paciente dentro de uma harmonia, né? A história dessa especialidade aí é a harmonização orofacial, né? E não evidenciação orofacial, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. O que mais que a gente tem de importante agora? É um protocolo para definir isso, né? Eu passei rapidinho o slide lá do material, tá? Para que a gente não entre aí na seara e alheia. Aí tem colegas que vão falar especificamente do material especial para isso, tá? A gente pode relembrar aqui que eu tenho que usar aquele que é ideal para contorno e preenchimento. Muitas empresas têm um material coringa, né? Isso é muito importante. No início a gente fica meio preso a isso, né? Eu tenho um produto que eu não vou nem usar a palavra para não evidenciar a marca, né? Mas vamos dizer assim, eu tenho um produto universal, serve para tudo, serve para lábio, para ruga, para isso, para aquilo, para aquele outro. Não existe isso, né? Então eu preciso um preenchedor que sustente bem o contorno labial, que sustente bem a delimitação do filtro, e um preenchedor que me permita volume, né, para a gente volumizar o lábio. Então eu normalmente uso duas consistências diferentes num lábio e não uso um produto universal num lábio, tá? Mas isso, vários colegas vão falar de lábio aí, a gente tem algumas escolas diferentes, e a grande vantagem da harmonização orofacial é que como ela está surgindo como especialidade, né, os colegas estão se aproximando para que a gente chegue aí num denominador comum que torne mais fácil aquele colega que inicia, né, ter algumas linhas reais, e é o que eu estou me preocupando em fazer aqui, né, mostrar alguma coisa clássica, arroz e feijão, não um super curso de lábio aqui, né, mostrando aquilo que é o básico que a gente tem que fazer, tá? E aí vocês me permitem falar um pouquinho de história, né? Como que começa essa minha história aí? Muita gente me conhece aí como cirurgião bucomaxilofacial, como ter tido trazido a implantodontia para o Brasil também, como patologista, e da onde a gente vai cair na harmonização orofacial. Como eu fiz residência nos Estados Unidos, eu tive contato com isso há muito tempo atrás, né? E já na época dos anos 2000, especificamente aí 2001, 2002, a gente fez uma formação lá fora
nessa parte de botox e fillers, né, e preenchedores. E basicamente era a Allergan, que era a empresa que fazia essa formação. E lá eu conheci, por um acaso do destino, esse simpático cidadão que está aqui no meio, que é o professor Maqueda, um argentino, que estava começando com isso na Argentina, é o pioneiro argentino disso, né? A Argentina foi pioneira em relação a nós, de criar uma harmonização facial, com as mesmas dificuldades que nós estamos tendo aqui, de aceitação, né, das outras áreas, notadamente da medicina, né? E aí o Maqueda me convidou para a gente unir forças aí, né? Ele estava querendo fundar nessa época uma associação, que é a OLI, né? Que é a associação aí de latino-americana aí de escultura labial. A ideia era essa no início, era chamar só escultura labial, e ele criou o termo. O termo é do Maqueda, é importante a gente colocar isso, né? Isso aqui é uma turma que foi dada lá, esse é o Cesário, que vocês devem ter conhecido, um grande periodontista também, colega meu na universidade, foram professores na USP muito tempo juntos, né? E mais algumas figuras importantes hoje que vocês têm por aí na harmonização orofacial. Esse curso acho que foi aí 2007, 2010, alguma coisa assim, tá? Os colegas aí podem falar melhor. E aí a gente passou a comparecer aos cursos do Maqueda, tá junto com ele lá, mostrando alguma coisa. E daí nasceu a ideia da escultura labial. O que o Maqueda criou, pessoal? Tá aqui ele já um pouquinho mais natural, né, o atual, tá certo? Ele criou a coisa mais interessante, que foi justamente essa ideia. Como que eu vou chegar a um cirurgião dentista, que é um cara que é cheio de protocolo, sabe fazer as coisas com protocolo, aprende a trabalhar com protocolo, né? Eu tenho que criar um protocolo para o lábio. E ele chamou esse protocolo dele de labiograma. O termo é do professor Maqueda, a gente usa também. Labiograma é esse desenho que ele fez aqui. Então nesse desenho vocês estão vendo que tem vários númerozinhos, né? E aqui tem as quantidades que a gente fazia para tornar um lábio harmônico. Então na realidade esse protocolo do Maqueda permitia quantidade, né, o quanto que eu colocaria de preenchedor em cada lugar para evidenciar isso, né? Um trabalho super bacana. A filha dele também continua com ele, também é uma excelente, uma maravilhosa profissional nessa área. E realmente a gente tem que admitir que foram os pioneiros nisso. E a gente começou com isso nessa época. Nessa época eu não trouxe isso para o Brasil porque era proibido. Eu fui membro do conselho há muito tempo, sou membro até hoje ainda do conselho. A gente trabalhou isso com carinho para poder criar uma harmonização orofacial e um grupo grande, né? Alguns que estão aí até presentes nessa foto aí, que começaram também nessa época com Maqueda. E hoje a gente pode falar aí com tranquilidade por ter essa especialidade. Então vamos lá para esse nosso protocolo, tá? É um protocolo que a gente utiliza, né? Uma sequência de trabalho que eu acho bacana colocar para vocês. Primeiro, o ponto de punção, tá? O ponto de punção é esse aqui, pessoal, é exatamente entre a pele e o vermelhão do lábio. É na transição, mas é na transição em direção à pele. Tá? Na transição em direção à pele. Então a direção da minha agulha é essa. Então eu vou entrar com a minha agulha aqui, eu vou fazer a minha punçãozinha aqui, a gente vai ver um clínico mais para frente, vocês vão ver. E aí eu vou levar a minha agulha aqui superficialmente, ela vai estar abaixo, eu tenho que perceber a agulha sem enxergar a agulha. Tá? Então eu estou nessa transição agora da pele, tá certo? E vou depositar o meu material de preenchimento aqui. A primeira coisa que eu começo é fazendo o filtro. Então esse é o nosso protocolo. Começamos no filtro para que a gente agora já delimite a porção central. Lembra que eu falei a vocês que quem determina a jovialidade é filtro e arco de cupido? Então a nossa sequência é filtro e em seguida arco de cupido. Tá? Então a gente delimitou o filtro do nosso paciente, tá? Bilateral, aí nós vamos para o arco de cupido. Então fazemos o arco de cupido aqui direitinho e aí seguimos fazendo o resto do contorno labial. Feito o contorno labial inferior, nós vamos para o contorno labial superior, vamos para o contorno labial inferior. Então aí o meu lábio está totalmente contornado, tá? A gente vai voltar nisso, não se preocupem. Eu contorno totalmente meu lábio primeiro. Na sequência disso eu vou dar volume. Então é um erro às vezes, pessoal, na minha concepção, pelo amor de Deus, nós vamos ter vários outros colegas colocando as suas visões. Eu estou dando aqui um protocolo básico para quem começa, né? Para quem começa e não para quem já é muito bom nisso, né? Quem é muito bom nisso vai fazer a sua própria técnica, tá? Eu acredito que a maioria que me ouve aqui ou já tem a sua própria técnica ou vai fazer a sua própria técnica. Mas aqui é para quem está começando. Eu aí vou preencher o volume com tranquilidade agora, porque eu já sei a projeção que esse contorno me deu. Eu já sei essa projeção que esse contorno me deu e aí sim eu vou dar volume no meu paciente. Beleza?
Essa é a ideia, e não atacar direto. Meu paciente precisa de volume, vou atacar volume primeiro. Meu paciente precisa de comissura, eu vou atacar comissura primeiro, tá certo? Não, a ideia é a gente estar primeiro delimitando o filtro, depois o arco de Cupido, o resto do contorno do superior e o contorno do inferior. Essa é a nossa escultura labial, esse é o nosso protocolo de escultura labial, tá? Nós chamamos assim, em homenagem ao Makeda. Eu acho bacana homenagear as pessoas que têm um valor nessa área. No Brasil nós temos essa falta de memória com quem começou as coisas, né? Isso é muito importante, relembrar isso faz parte, lá fora isso é super importante, tá? Vamos lá mostrar um pouquinho dessa sequência para vocês com o protocolo e o clínico, né? A primeira coisa, óbvio, evidente, né, é anestesiar o paciente. Os que são cirurgiões dentistas estão nos ouvindo aqui vão ter facilidade de fazer isso. O que nós vamos anestesiar aí é o inforbitário do nosso paciente. Então, para anestesiar o inforbitário, esse é o ponto de punção. A gente vai com a agulha paralela aí à parede anterior do maxilar, esse é o termo correto. Põe o dedo lá em cima para ver onde é que está, e aí deposita lá essa quantidade de anestésico. Quanto eu preciso? 1/3 de tubete, eu não preciso mais do que isso, tá? Eu estou anestesiando, é uma anestesia de bloqueio terminal, uma anestesia de bloqueio terminal. Então estou bloqueando lá em cima, né? E toda a terminação nervosa que provém desse ramo vai estar anestesiada, tá? E eu vou começar agora a fazer a minha escultura. Lembra que aqui é o ponto de punção para mim fazer o filtro, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui o filtro e qual é a ideia? É fazer a punção nessa região, tá vendo? Então a punção é abaixo da pele, através do vermelhão. Abaixo da pele, através do vermelhão. Se eu fizer na borda aqui, tá? Eu vou impedir de sobrepor depois o contorno. Então o filtro eu começo aqui por baixo para depois passar com o contorno por cima. Tá? Então por isso que é importante a gente levar isso em consideração. Tá aí, olha, eu tenho que perceber a agulha sem enxergar a agulha. Essa é a profundidade correta, tá? Essa é a profundidade correta. Esses slides, pessoal, para que a gente não entre em conflito com nenhuma marca, eu estou utilizando isso daí, um protocolo que a gente criou um tempo atrás, né? Hoje agora está sendo bastante mostrado aí no Brasil, a gente tem ele publicado já há bastante tempo, tem até uma publicação nacional também, tivemos o orgulho aí de poder fazer a primeira publicação na revista da Abrahoff, tá? Que é o uso de gel de plaqueta para isso, tá? Mas é gel de PRP, o nosso, vocês podem dar uma olhadinha na publicação, é realmente um gel de fator de crescimento, tá? Não é fibrina, não é nada disso, é um gel de fator de crescimento aí, com albumina como excipiente, né? Volumizador aí, tá? Estamos marcando o filtro do outro lado, reparem que esse aqui já está marcado. E agora estamos marcando o filtro do outro lado. Então esse é o cuidado, tá? Esse é o cuidado da gente perceber a agulha e ela está nesse plano. E aí é uma utilização que a gente faz, é uma maneira que a gente utiliza. Eu acredito que hoje deve ter muitas pessoas que se consideram o pai dessa ideia aqui genial, mas essa ideia genial aqui é também do professor Makeda, tá? É importante colocar isso. Tá? E a gente trouxe para cá e mostrou para muita gente, e é uma maneira super fácil de fazer a coisa, tá, pessoal? Vamos deixar de lado os pais das coisas e aprender a qualidade do que se faz. O ideal é usar a tampinha da agulha, mas aí a tampinha da agulha que eu vou usar é no máximo uma 30G, tá certo, pessoal? Se eu usar uma tampinha de uma 18G, não vai ficar legal. Precisa ser a tampinha da agulha? Não, pode ser qualquer coisa que me permita agora aprofundar aqui no meio e empurrar o meu material para que eu faça essa lombadinha aqui, né? Essa lombadinha, isso é que é importante, tá? Tá feito aí o filtro do paciente, tá? Tá feito aí o filtro do paciente colocado na posição, tá? Essa aqui, pessoal, é uma colega venezuelana nossa, tá? Professora de cirurgia maxilofacial como eu, que dá curso comigo aí lá nos Estados Unidos, tá? E a gente fez o lábio dela, que já era bonito, né? A gente só deu uma incrementada aí, ela tá no nosso livro lá, gentilmente cedeu-se, né, para estar no nosso livro, tanto na versão em inglês lá, como agora na versão em português, tá? Então reparem que agora eu tenho marcado aqui o filtro, lógico que eu tenho o edema, né, tudo isso do que eu estou fazendo, mas o meu filtro já está marcado, já mudei a projeção desse lábio, né? Reparem agora, né, como eu já mudei a projeção desse lábio. Ele já ficou bem mais delimitado e notem que agora eu já levantei o arco de Cupido que não estava levantado antes, por isso que eu não começo pelo arco antes, né? Agora vamos marcar esse arco de Cupido, pessoal.
Então a sequência para a gente marcar isso é essa. Eu vou entrar com uma agulha mais ou menos 30 graus, tá? Essa é a inclinação que a gente vai fazer. Vou primeiro medir com o tamanho da agulha para que eu faça a punção e penetre, tá? Então eu meço o comprimento da minha agulha, aí vou entrar o suficiente para chegar até aqui e vou depositar isso em retroinjeção, tá? Depositar em retroinjeção, ou seja, deixando o produto dentro do canal que a minha agulha fez. E aí sigo fazendo o resto do contorno do lábio. Vou fazer o arco de cupido primeiro e depois sigo no contorno do lábio, tá? Isso é super importante. Feito isso, repito do outro lado também e vou ter meu lábio superior delimitado no seu contorno. Tá? Vamos lá ver clinicamente aqui, né? A gente fazendo isso. Tá? A gente pôs uma sequência para que fique igual está no livro, né? Mas eu faço o Vzinho e o arco de cupido primeiro, para quem está começando, tá? E depois sigo no resto. Tá certo? Mas pode fazer nessa sequência que a gente deixou lá no livro para que ele ficasse meio termo aí em quem é principiante e quem já está fazendo alguma coisa. Então a gente preencheu o primeiro espaço, tá? E veio preenchendo agora o resto do lábio, tá? Beleza? Isso é super importante, pessoal. Esse movimento é super importante, tá certo? Eu tenho que agora trazer para a borda esse meu material. A minha massagem aqui é no sentido de trazer ele para a borda. Então vou usar os dois indicadores e os dois polegares para que a gente possa fazer isso e trazer para a borda o meu material. Tá? Feito esse lado, já dá para a gente perceber a diferença de um lado para o outro, né? E agora nós vamos começar o outro lado. Então reparem que quando a gente coloca o material ele fica bem evidente e depois a gente vai esculpi-lo na posição adequada, né? Esculpi-lo aí com a manobra da massagem, que isso é fundamental, tá certo? Terminamos aí pelo último segmento, que é a comissura, e aí esculpimos esse lábio com bastante carinho, né? Então reparem agora como ele ficou bastante harmônico. Então se eu tivesse dado volume antes aqui, eu não saberia quanto volume eu deveria dar. Então se eu começo pelo volume, depois eu faço o contorno, muitas vezes eu vou ser surpreendido por um volume a mais, né? Um volume que eu não deveria ter posto. Então o ideal é sempre filtro, contorno e depois volume. Tá? Aí a gente passa para o inferior, tá certo? Passa para o inferior a mesma coisa, são as anestesias que todo mundo já conhece, é um bloqueio do ramo mentual do nervo alveolar inferior, né? É o que a gente faz. Então eu bloqueio isso. Só preciso desses dois pontos anestésicos, aí eu bloqueio completamente o lábio, né? Não preciso mais me preocupar com isso. E da mesma maneira eu vou entrar com a mesma angulação, também observando a agulha e deixando por retroinjeção o meu material, fazendo primeiro o ângulo, a comissura e depois caminhando ao centro, né? Faço do outro lado também. E aí eu vou ter o contorno total do meu lábio, tá? Então, lábio inferior e lábio superior contornados. Então, vamos lá olhar clinicamente aí nessa colega nossa que chama Laura, tá? Sempre isso, pessoal. Meço o tamanho da minha agulha, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma retroinjeção, tá? Então, eu tenho que primeiro ver o tamanho do comprimento da minha agulha para espetar no lugar certo aqui e chegar no comprimento correto, tá certo? Que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu sei que eu vou preencher daqui até aqui, né? Com essa minha agulha e vou deixando aqui o preenchedor. Esse é o plasma de plaqueta que a gente usa, a gente chamou de plasma gel, né? E muita gente usa esse termo também, né? Mas a gente chama de platelete plasma gel, né? Isso aqui é importante, é plasma gel de plaquetas, concentrado em plaquetas, né? Não só separadas, concentradas. A gente primeiro concentra, depois a gente faz o gel, tá? Isso é super importante. Então estamos fazendo o contorno do lábio inferior dela aqui, olha, reparem que vai ficando muito bacana. E aí a gente tem todo o lábiozinho, um lado, depois o outro, tá? Terminamos aí pelo último segmento. Eu posso vir de um lado para o outro ou vir do canto para o centro, vai muito da preferência que vocês tiverem aí da posição. Também sempre lembrar que quando eu trabalho em lábio, pessoal, quando eu estou do lado direito do lábio do paciente, eu tenho que estar do lado direito do paciente. Quando eu vou para o lado esquerdo do lábio, eu vou para o lado esquerdo. Não dá para fazer como a gente acostuma no consultório, né? De trabalhar do mesmo lado para
para fazer os dois lábios do paciente. Aí é super importante a gente fazer a escultura disso, né? Então essa massagem é mais importante até do que a colocação do material. Então reparem que agora eu evidenciei completamente o lábio, né? Acertei a falta que ela tinha de comissura, né? Então a gente deu uma ajustada no lábio, eu tenho contorno superior e inferior e agora eu vou dar volume. Dar volume, pessoal, é agora eu inverter esse lábio, eu trazer esse lábio para fora, tá? Então é a última coisa que eu vou fazer, a fase final é volumizar. E como que eu volumizo o lábio, pessoal? Eu tenho que preencher esse segmento central e esse segmento lateral. Aí vai depender de cada lábio. Se o meu lábio não tem essa protrusão do meio, eu tenho que fazer um bolos aqui e depois um pouco mais de cada lado. Se o meu paciente tem uma boa projeção anterior, eu só vou preencher daqui para cá, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, eu vou preencher daqui para cá esse lábio, mas não vou preencher o meio, porque esse paciente tem uma boa projeção. Tá certo? Então isso estava lá no meu diagnóstico, tá certo? No inferior a mesma coisa, tá? No inferior normalmente a gente coloca uma quantidade aqui e uma quantidade aqui. É o que a gente trabalha. E depois vai para a comissura na medida da necessidade, para que a gente apresente a comissura labial quando ela está escondida. No caso da Laura, a gente vai fazer isso daí, né? Então a gente está dando volume ao lábio dela na comissura, que é uma coisa que era importante para ela, né? Faltava volume na comissura e a gente está dando volume na comissura. Aonde que a gente penetra aqui, pessoal? Onde a gente entra? A gente entra na transição entre a parte seca do lábio e a parte úmida do lábio. Então o ideal é que a gente peça nesse momento, né, que o paciente já está com a boca aberta há bastante tempo, que ele feche a boca, engula um pouco de saliva para que a gente veja onde eu tenho a parte úmida e a parte seca desse lábio. Tá? E aí eu vou entrar com a minha agulha mais profundamente agora, tá certo? E deixar o meu material aqui para volumizar, tá certo? Por isso que é diferente esse material de volume. Feito isso, pessoal, o mais importante agora é eu homogeneizar o material. Então essa massagem com os dois dedos, eu oriento que você segure o polegar do lado de fora, porque a pele é mais seca, e trabalhe o indicador do lado de dentro, que você tem a umidade da saliva, tá? E aí a gente dá a mesma espessura a esse lábio, ou seja, a gente espalha o nosso preenchedor para que ele tenha essa harmonia, tá? Essa harmonia. Então isso é muito importante. Feito isso, a gente vai para o lábio inferior, e no lábio inferior a gente tem que volumizar essa região anterior. O caso dela, ela não tinha uma projeção disso, né? Esse lábio estava pouco projetado. O que dá a sensualidade do lábio na mulher é essa projeção do lábio inferior, né? Isso é admitido aí no pessoal todo do visagismo, né? E isso é uma realidade. Também não pode ser aquele lábio enorme, né? Não posso fazer um lábio inferior enorme, mas ele tem que ser discretamente protruído, né? Aí a massagem no lábio é a mesma coisa. Resultado, reparem que eu ganhei volume no lábio nessa região, que ela não tinha, tá? Isso torna um lábio bem mais harmônico. Lógico e óbvio que nesses primeiros momentos o que a gente tem? O edema, né, de tudo isso, das injeções que vão gerar aí um processo inflamatório e da massagem. Tá? Então por isso o retoque é feito bem depois, uma semana depois, quando esse lábio já equilibrou, a paciente já se olhou no espelho durante 7 dias, já te ligou umas 7 vezes por dia, né, para dizer das mudanças que estão acontecendo. E isso nos permite que depois a gente retoque com carinho aquilo que falta, né? Como eu digo, aquela cerejazinha do bolo, a gente coloca depois que o bolo saiu da geladeira, tá? Tem essa frase na cabecinha de vocês, né? Não adianta eu terminar meu bolo, cobrir meu bolo com aquela cobertura maravilhosa, aquele chantilly lindo, né? E depois já colocar as cerejas todas acima. Sabe o que vai acontecer? A cereja vai afundar, pessoal. A cereja afunda no chantilly. E ela não vai ficar evidente, ela não vai dar aquele brilho a mais, né? Agora, se eu botar meu bolo na geladeira, meu chantilly firma, e na hora que eu vou botar o meu bolo na festa para cantar o parabéns, eu boto a minha cereja em cima, ela fica linda, úmida ali em cima, projetada. É isso que é o retoque, pessoal. Esse é o retoque. É naquele momento que o paciente sentiu que faltou alguma coisa e você coloca aquele alguma coisa que faltava. Isso é super importante aí no lábio, tá? Complica lábio? Lógico, óbvio que complica lábio, né? Eu
não gastei o tempo aqui, já estou aí com 40 e poucos minutos, peço desculpa aí, me pediram aí até 40 minutos, né? Mas a anatomia é super importante, a gente tem que conhecer a anatomia, e eu tenho no lábio bastante irrigação, eu tenho uma artéria super importante, faz a volta no lábio inteiro, tá? Então, entrar nesse lábio eu tenho que tomar cuidado. A gente mostrou aqui a agulha convencional, mas eu trabalho também com cânula, tá? Às vezes no lábio de um paciente que me favorece. É fácil saber se essa artéria é evidente, é mais proeminente nesse paciente. É fácil, é só segurar o lábiozinho dele que a gente vai ver uma pulsação. Se eu tiver uma pulsação bem evidente, eu tenho uma artéria mais calibrosa, tá? E mais superficial. Então eu tenho que tomar mais cuidado com esse lábio, beleza? Se eu palpo esse lábio e não vejo pulsação, não sinto pulsação, a artéria está mais profunda, o que vai me permitir trabalhar com mais cuidado. É um cuidado mínimo aí de cirurgião que a gente está passando aí para harmonização para vocês, tá? Se eu fizer uma punçãozinha num vasinho desse, numa artéria dessa, eu vou ter um hematoma e uma equimose. Eu posso ter só uma pequena manchinha, né, uma equimosezinha de leve e um baita hematoma. Eu já tive aí que consertar, né, o nosso outro lado buco, que os colegas às vezes nos procuram, mesmo os colegas da harmonização, já tive que consertar uns hematomas bacanas mesmo, tá? Uns hematomas significativos no lábio. Mas a grande vantagem é que isso desaparece, tá? É de tratamento, a gente consegue resolver isso com cuidado aí do paciente, observação, mas fica feio isso, tem que ser bem considerado aí no cuidado de trabalhar, né? Reações alérgicas, pessoal, reações alérgicas. Você fala, mas é raríssimo, mas pode ocorrer. E como é que eu vou saber que meu paciente tem alergia a isso, né? Eu não vou saber às vezes, né? Às vezes a primeira reação que ele vai fazer é o produto que eu vou colocar lá. Daí o consentimento informado é fundamental. O consentimento informado é fundamental para isso, né? E essas reações alérgicas, pessoal, elas não acontecem tardiamente. Como elas fazem parte da ativação do complemento inicial, tá? Eu percebo que esse lábio, ao invés de ter um pequeno edema quando eu estou mexendo nele, já começa a ter um edema razoável. Se começar a edemaciar durante o teu tratamento de uma maneira que se torne evidente, esse edema pode parar, porque eu posso estar tendo uma reação alérgica, tá? O uso também de preenchedores que são recentes no mercado não significa dizer que são ruins, porque são recentes, tá? Mas eu tenho que olhar então o mercado internacional. Isso nunca foi vendido no mundo inteiro e agora está começando a ser vendido, eu tenho que tomar cuidado, tá? Principalmente para quem começa. Lógico que para quem já tem bastante tempo de estrada, é mais fácil de administrar as complicações. Mas para quem está começando, pessoal, é preferível você investir num preenchedor clássico, né, que inclusive vai te dar um suporte caso isso aconteça, do que você tentar uma coisa nova logo de cara no início do seu trabalho. Outra coisa que vai acontecer que é super ruim é você deixar nódulos. E como que eu tenho nódulos, né? Nós chamamos aí em português de terço, né? Quando você vai no contorno labial, o cara vai injetando bolinha, fica um terço. Parece um terço no lábio do paciente. Isso é falta da massagem. A massagem permite você resolver isso, né? Os nódulos também acontecem aí. Eu coloco muito volume num lugar só, bem no meio da musculatura. Aí, se eu não massagear muito, eu não consigo dissipar isso, não consigo espalhar isso. Então eu não posso ir muito profundo também, porque aí eu vou colocar numa posição onde eu estou na musculatura labial mesmo, e na parte mais forte da musculatura labial, e aí eu não consigo espalhar o meu material, tá? Então isso tem que tomar bastante cuidado e tem que ser percebido no dia que a gente fez isso. Mostrar uma complicação alérgica aqui para vocês, né? Uma complicação alérgica. Essa paciente estava começando a delimitar o lábio, tá vendo, ó? Não mexeu no lábio inferior nem nada, estava mexendo só no contorno e ela já começou a fazer esse edema. Tá? Então reparem que aqui ela estava trabalhando com material já em outros lugares. Tá certo? Então o paciente já tinha um aumento de mento aqui com o ácido hialurônico, e aí quando isso sensibilizou ela inicialmente. Então esse tratamento sensibilizou ela inicialmente, e aí aqui quando começou a ser injetado o ácido hialurônico, ela já começou a fazer o edema. Esse edema é imediato aqui, ó. No tratamento esse é um edema com 4 dias, e esse é um edema já com 7, 8 dias da mesma paciente, tá? Então reparem que só foi feito o contorninho aqui em cima, tá? Então óbvio, evidente que qual que é a situação é essa. Percebeu-se que começou a complicar, não insista, né? E vamos tratar isso, essa complicação. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas pela
pela velocidade. A razão era a gente estar apresentando essa técnica a quem não viu. Eu já olhei a programação e vi que tem gente extremamente competente, vai falar com muito carinho, de lábio para vocês, para completar essas informações. Agradecer mais uma vez a Quintessência, a Editora Napoleão, o carinho que eles têm conosco, e a oportunidade de a gente estar mostrando esse trabalho para vocês. Muito obrigado, eu fico à disposição de vocês, meus contatos são fáceis aí de me encontrar. Podem contar com nossa orientação naquilo que for necessário e preciso. Muito obrigado.